Eu tenho uma playlist aqui no meu canal, que é a playlist Pra Tudo. Essa playlist é a ideia de ter peças básicas que podem ser usadas em diversos momentos, eventos, festas, decoração. E hoje eu criei uma nova peça para essa playlist. E essa peça é este potinho que eu fiz revestindo uma latinha de ervilha. Portanto, ela também entrará na playlist reutilizado. Quando eu vi essa latinha de ervilha, não resisti e achei bem simples como fazer para encapar a latinha para se transformar num outro objeto, para que você reutilize uma embalagem que seria descartada. E o que será que pode ser colocado a mais aqui nesta peça? O que você acha? Eu sou a La Camarena, estou muito feliz de te ver aqui no meu canal e vem agora dar uma olhadinha nesta peça que será a base para outros projetinhos. Vem dar uma olhada. E é claro que esta é apenas a primeira parte dessa minha ideia. E me conta, o que você gostaria que eu colocasse aqui em cima dessa tampinha? É claro que será um amigurumi, e é óbvio que eu já tenho uma ideia. Mas quem sabe a sua ideia vem parar aqui em cima desse potinho. Para fazer o potinho do polvo, usarei tecido, círculo, tinta chalk da Gliarte, latinha de ervilha, o fio jeans da Círculo, agulha de crochê, esta é a 3, agulha para acabamento, tesoura, pinça e esponjinha. Lembrando que eu coloco sempre todos os materiais no meu blog. A primeira coisa é importante, claro, né? Dar uma lavadinha no potinho. E aqui, este daqui, ele fica com essa aresta. Então, importante, primeira coisa é bater o martelo. Apesar que, de qualquer forma, aqui eu vou colocar um tecidinho. Então, essa parte vai ficar protegida. Mas, mesmo assim, bate tudo aqui em volta. Se sua latinha tiver, né? Essa parte aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é cortante. Então, primeira coisa, tira isso. Depois de melhorar essas arestas aqui, use a tinta chalk para pintar. Eu estou com a pinça porque eu sempre acabo com o meu dedo, sempre sujo tudo. Então tô vendo se assim é melhor para não sujar demais a mão. Claro que você pode usar uma luva, mas como eu tô sem luva, resolvi fazer assim e acho que deu muito certo, até porque fica mais fácil pintar lá dentro. Pinta principalmente aqui, porque aqui vai o crochê. Mas como a minha ideia é não deixar, o crochê vai ficar só como uma luva aqui na latinha, eu vou pintar, porque o que aparecer, aparece o azulzinho, não vai aparecer a latinha. Achei bem bacana pintar com a pinça. E sempre terminou de pintar, cuide muito bem dos seus materiais, porque eu sempre terminei de usar pincel, esponjinha, eu já lavo. Então passe a tinta por fora e também por dentro da latinha. Pronto, pintei. E agora vou deixar secar. Enquanto isso, faço a luva em crochê com o fio jeans. A tinta chalk que usei é a cor turquesa. Essa tinta é bem bacana, ela pega em diversas superfícies, é muito legal. Agora, com o fio jeans na cor 8739, farei a luvinha. Este potinho, ele é da minha coleção Marujos de Etretat, que hoje eu começo a fazer o primeiro projeto. Estou planejando usar mais vezes o fio jeans nas suas várias cores. E para este fio, eu gostei da agulha 3 milímetros. Meu potinho está aqui secando, mas eu farei aqui os pontos baixos e farei da seguinte forma. Eu farei pontos baixos sem correntinha, só que eu vou fazer somente a luvinha até mais ou menos 1 centímetro aqui da borda da lata. Por quê? Porque ela vai ficar mais grossinha por causa do crochê e a borda vai servir para encaixar a tampa. Então eu vou fazer assim, ó. Eu meço
Deixa eu pôr pra lá que tá secando. Faz isso antes de pintar, viu? Porque eu fiquei entusiasmada, pintei antes, mas pinte a lata depois que você mediu, vai ficar mais fácil. Mas este é o comprimento que eu quero da luva. Por quê? Porque eu vou deixar uma bordinha na lata para servir de encaixe para a tampa. E esta medida, para fazer os pontos baixos sem correntinha, vou multiplicar por 4. Por quê? Porque para fazer os pontos baixos sem correntinha, eu preciso de uma reserva de fio no começo do trabalho. E para saber qual a quantidade de fio, eu farei isso, ó, tá vendo? Dividi aqui, enrolei 4 vezes. E essa é a quantidade de fio que tenho que deixar no começo. Ou seja, 4 vezes a altura que você pretende fazer a luvinha para sua lata ou potinho. E agora sim, faço um nozinho, como se eu fosse começar uma correntinha. Chamarei este fio de fio curto e este de fio longo. O fio curto passo por cima da agulha, seguro, laço o fio que sai do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. Passo o fio por cima da agulha, ó, seguro aqui e seguro aqui, porque se eu não segurar, faz isso, tá? Então, de novo, passo o fio curto por cima da minha agulha, fez uma alcinha, laço o fio do novelo e passo por dentro das 2 alcinhas. Agora faça pontos baixos até que sobre aproximadamente 1 centímetro ou um pouquinho menos do que isso da borda da lata, para que seja a bordinha para você encaixar a tampa. Este é o movimento dos pontos baixos sem correntinha. Quando vai ficando mais curtinho esse fio, ó, que é o fio que eu deixei reservado no começo, significa que você está perto da medida que você precisa. Aí vai medindo e vai calculando quantos pontos você precisa. Tem uma quantidade exata? Não, não tem. Vai depender muito da latinha e do potinho que você estiver usando. Para mim, para essa latinha, deu 13 pontos. Vou pegar uma outra latinha aqui para usar como referência. Ela precisa ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Um tantinho, sem encostar na bordinha de cima da latinha, porque aqui vai ser o encaixe da tampa, que você vai fazer depois também em pontos baixos. Agora faça uma correntinha e pegue somente nas alcinhas de trás. E farei o ponto baixo tradicional, que é o ponto V, não o ponto square que a gente usa em amigurumi. Por quê? Porque eu sou mais rápida fazendo dessa forma e acho mais fácil. Use o ponto baixo que você quiser. O ponto tradicional, ele é feito assim, ó. Já estou escondendo o fio do início, tá? Eu pego deste jeito aqui. O ponto que usarei na tampa será este aqui, ó, tá? Mas aqui, quando são carreiras retas de vai e volta, eu uso sempre este ponto, que para mim é mais confortável. E farei os pontos baixos, ida e volta, sempre subindo uma correntinha a cada carreira. E, obviamente, isso é para envolver a latinha. Então, farei a quantidade de carreiras suficientes para que envolva toda a minha latinha. Os 13 pontos baixos que fiz deixou esta bordinha. Então, essa bordinha será para encaixar a tampa. E agora estou dando toda a volta para finalizar aqui. Quantas carreiras? Depende do seu potinho. Pronto, já fiz, ó, dei toda a volta. A única regra é a seguinte: a quantidade de carreiras dependerá, claro, da sua latinha. Aqui, para mim, foram 46 carreiras.
Cada gominho desse são 2 carreiras, portanto, tenho 23 gominhos. A única regra é, passa sempre 2 gominhos, tá vendo, ó? Então, aqui tenho 2, não termine com meio gominho, termine sempre com 2 gominhos, ou seja, sempre carreiras pares. Para fazer a costura, preste atenção nisso. Aqui eu tenho 2 carreiras, um gominho. Se eu viro deste lado, eu tenho metade de um gominho. Portanto, o lado direito é onde as 2 extremidades finalizam com um gominho completo. Eu falo isso por quê? Porque agora, para fazer o fechamento, ó, a parte onde finaliza com um gominho, que são as 2 carreiras, eu deixo para dentro, esse será o direito. E aqui é o avesso. Coloco a agulha e venho aqui bem na pontinha. Deste jeito. Laço o fio, passo por dentro da outra extremidade, passo por dentro da alcinha. Agora, alinho bem certinho aqui no final e farei pontos baixos. Passo por baixo das 2 alcinhas e lá do outro lado também por baixo das 2 alcinhas. E faço um ponto baixo. De novo, ó. Passo por baixo das 2 alcinhas e por baixo das 2 alcinhas. E faço um ponto baixo. E vou até o final da carreira, fechando em pontos baixos, passando pelas 4 alcinhas, 2 dessa extremidade e 2 da outra extremidade. Cheguei aqui na extremidade, finalizo com um ponto baixo, eu faço bem justinho, faço uma correntinha, agora é só cortar e esconder o fio. Onde fiz a costura é o lado avesso e aí eu viro. Ó, fica muito boa a costura, tá vendo? Eu tentei várias formas, essa foi a que eu achei melhor. Prontinho. Aqui posso colocar tecido ou não, mas eu gosto pintadinho. Mas aqui você pode deixar, se quiser, mas o problema é aqui dentro, tá vendo, ó? Lembra que tem essa bordinha? Eu vou pintar aqui dentro também, mas vou aplicar o tecido aqui na borda, para esconder e para proteger ainda mais essa bordinha aqui, que ela é um pouquinho afiada. Este é o tecido que vou colocar na minha latinha, como acabamento interno e a bordinha. Lembrando que todos os materiais sempre coloco no meu blog. Eu gosto de usar o termocolante permanente. Você pode só aplicar o tecido se você quiser. Qual que é a ideia? Eu vou aplicar o tecido deste jeito aqui, ó, deixando uma bordinha para fora e o tecido lá dentro, para dar acabamento. Mas eu gosto que o tecido fique mais rígido, um pouquinho mais durinho. Então, portanto, eu uso o termocolante para fazer isso aqui no tecido. E vou aplicar para você ver como é que faz. Ó, cortei o pedacinho do termocolante, menor que meu tecido, tanto no comprimento como aqui na altura dele. Esta parte onde está escrito círculo, que você consegue ler, é onde você vai passar o ferro. Preste muita atenção nisso. Se você fizer assim, aqui é a parte onde cola. Você vai colar tudo no seu ferro. Depois não estraga, mas é bem chatinho de limpar. Então presta muita atenção. Este é o lado correto onde você vai passar o ferro. Outra coisa importante. Coloque o seu tecido do avesso, porque é aqui que eu quero o termocolante, certo? Então, coloco aqui e agora sim, com o ferro bem quentinho, eu posso passar sem medo
de que o termocolante vai colar no ferro. É só prestar atenção que a palavra círculo deve ser legível, né? Que você leia certinho e que ela esteja uma cor mais forte. Por que que não pode o termocolante ser maior do que o tecido? Porque se ele for maior, a hora que eu passar o ferro vai colar na minha tábua de passar. Só por isso, tá bom? É importante saber o motivo, que às vezes pode parecer óbvio, mas a gente pode se enganar. Já aconteceu de eu me enganar com o termocolante. Este aqui, ele é excelente, porque como ele tem a palavra, fica muito fácil saber qual o lado correto. Passo o ferro, deixo esfriar e aí tiro a película. Agora vou aproveitar para marcar aqui, porque esse tecido ele está maior do que a minha latinha, justamente para poder aplicar o termocolante. Enquanto estou com o termocolante, vou usar esta régua, que ela é muito bacana para você poder fazer o canto aqui certinho. E eu sei que o tecido que eu preciso, ele tem 27 por 12 centímetros. E esta régua, ela é excelente para eu fazer o esquadro bem certinho. E estou usando a caneta mágica de patchwork, porque mesmo que eu esteja escrevendo no papel, caso saia e marque o tecido, essa caneta sai, ela não fica marcando o tecido, né? Você passa tanto a partezinha aqui de trás, como também passa calor, que vai sair a marca da caneta. Tecido, o ideal é usar um cortador circular. Se você não tiver, claro, pode usar tesoura. Mas esta é a melhor ferramenta e sempre usar uma base de corte. Outra coisa também importante, régua de metal e a mão sempre segurando, assim, desta forma. E sempre vá para frente com o seu cortador, não vai e volta, sempre para frente. E sempre, terminou de usar a ferramenta, fecha. Ainda mais se você tiver animais, criança nem pensar, né? Criança nem chega perto, mas às vezes você deixa assim, ó, no seu... Eu coloco tipo num porta-lápis, isso aqui é perigoso. Se o gatinho passa, pode se machucar. Agora sim, é só tirar a película, olha só. E tenho aqui, tá vendo que fica brilhante? Já tenho o meu tecido preparado para colocar dentro da latinha. Lembrando que eu gosto de fazer assim. Se você achar que não tem necessidade de termocolante, ok. Mas eu gosto sempre de usar o termocolante. Ele sempre dá um melhor acabamento. Agora meço aqui na latinha para ver o quanto eu vou virar para dentro. Na verdade, a parte maior ficará dentro da latinha e esta borda é a que ficará aqui na borda da lata do lado de fora, que vai o crochê. De um lado, faço uma bordinha para dar acabamento. Cuidado para não passar o ferro onde tem o termocolante.
esta parte aqui estou medindo, mas ela ficará dentro da latinha, para dar acabamento dentro da lata. Mas eu vou dobrar para marcar esta parte que ficará pelo lado de fora, aonde vai o crochê, para cobrir esta parte aqui. Sempre lembrando que essa ideia é para não ter problema de se machucar aqui na bordinha da lata. Caso seja uma lata que não tenha esse problema, que tem algumas que são assim, aí você decide se você só pinta, deixa pintadinho ou coloca tecido. Mas se ela tiver a bordinha, além de bater como bati, é ainda mais importante cobrir aqui também. Agora marco bem essa dobra. Não vou passar o ferro, porque se eu passar o ferro, vai colar aqui e não é essa a ideia. Vou marcar bem e agora eu vou colocar dentro da latinha. Coloco, é meio desajeitado, mas aos pouquinhos você vai conseguindo. Ó. E vai ajeitando. Ó, com a dobra fica mais fácil, né? Sabendo até onde tem que ir e vai ajeitando. Onde tem a bordinha, né, que eu dobrei aqui, deixa por cima e vai ajeitando. Se você fizer com o tecido sem o termocolante, eu fiz um teste, foi mais chatinho de ajeitar. Eu achei muito mais fácil com o termocolante. Mas antes de prender o tecido, né, fixar o tecido, eu vou pintar. Você pode pintar ou não. Achei até que ficou bom sem pintar. Mas como aqui vai aparecer essa cor, achei bacana pintar aqui dentro também. Com a mesma cor, né, com a tinta chalk, na cor turquesa. Se o seu potinho não tiver tampa, como o meu, porque o meu, a tampinha era assim, né, ó. Foi aberta com abridor de latas. E aí ele não tem tampinha. E eu preciso de uma base mais durinha para poder fazer aqui a tampinha e encaixar. Esse plástico é um plástico daquela pasta Polionda. Eu até indico no meu blog como que é essa pasta. E eu tinha, né, essa pasta, estava estragadinha, e eu tenho usado ela para fazer essas bases mais rígidas que eu preciso para os meus projetos. Então eu continuo usando e vou marcar aqui o tamanho, né, do círculo que eu preciso. Lembrando que pode ser que eu precise reduzir esse círculo aqui depois. Vai depender de como ficar a tampinha no crochê. Agora tem uma tesoura para esse tipo de corte. Eu vou cortar certinho e reservo para depois usar junto com a minha tampa de crochê. Não faça ainda o acabamento, que pode ser em tecido ou mesmo crochê, porque tem que fazer a tampa primeiro para ver se esta base encaixa na tampa. Pode ser que precise diminuir um pouquinho aqui ao redor para depois encapar para usar na tampa da latinha. E agora com o fio jeans faço anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Agora faço aumento em todos os pontos. Farei aumentos até ficar do tamanho aqui da boca da lata, que na verdade é o moldezinho aqui que eu cortei, né? Essa base que eu vou usar aqui, ó, tá vendo? Então farei os aumentos até alcançar aqui a bordinha deste plastiquinho.
Agora faço um ponto baixo e um aumento. E na sequência, já faço 2 pontos baixos e um aumento. Três pontos baixos e um aumento. E na sequência, já faço 4 pontos baixos e um aumento. E continue os aumentos até que fique do tamanho da tampinha que você precisa. 5 pontos baixos e um aumento. E vai sempre medindo. Agora aqui fiz 5 pontos baixos e um aumento. Agora farei 6 pontos baixos e um aumento. 6 pontos baixos e um aumento.
fiz até alcançar, até ultrapassou um pouquinho aqui a borda, tá vendo, do plastiquinho? E agora, antes de continuar, eu vou aplicar o tecido para saber o quanto de volume dá aqui, porque aí a partir disso eu vejo como será o encaixe aqui na tampa. E para fazer isso, usarei a caneta mágica de patchwork, porque eu sei que se eu precisar apagar a tinta do tecido, é só aplicar calor que sai. Vou marcar aqui. E vou fazer uma margem para poder virar o tecido para cobrir aqui o plastiquinho. Então, pode ser a olho mesmo, que aqui não vai aparecer. Faço uma margem. E agora vou recortar. Você vê que eu tenho uma tesoura para cada finalidade. E vou dar alguns cortes, alguns piques, para ficar mais fácil virar o tecido aqui para dentro. Você viu que eu usei um plástico, poderia usar madeira? Poderia, mas eu sempre penso, caso aconteça alguma coisa, suje, eu precise lavar essa tampinha, se for madeira, papelão ou algo assim, é um pouco mais complicado. Então, procuro sempre usar plástico. Até porque a gente vai reciclando os materiais que tem em casa. Você pode usar também embalagens plásticas, essas que vem bolo, sabe? Pode usar também como base para as tampinhas. Agora, usarei cola silicone, essa cola silicone líquida, porque eu acho que ela aparece menos no tecido. Aplico um pouquinho e espalho com o pincel para que fique bem fininha. Só para o tecido não sair do lugar. O que vai segurar mesmo, na verdade, é quando eu fizer a dobrinha para aplicar o tecido. Virar aqui, né? Pronto, por isso que eu marco a parte interna, tá vendo? Aí vejo se tá bem lisinho aqui do outro lado. E agora vou virando e vou colando com a cola quente. E vou fazer isso toda a volta. Pronto, ó, fica bem bonitinho, puxa bem. E agora, ó, eu achei que já não ia mudar muito, mas tá vendo, ó? Então esta será a parte interna, obviamente a parte do tecido virada, né? Pra mim, o avesso contra avesso. Agora farei pontos baixos pegando por trás do ponto e vou ver se encaixa. Se não encaixar, eu faço mais uma carreira, mas é só testando, porque vai depender muito da espessura do seu material, do tecido, caso você use um fio diferente. Então este é um projeto que você tem que ir testando, medindo, verificando com os materiais se tudo está se encaixando certinho. Só mais um detalhe, aqui se você quiser, você pode diminuir esta parte ou aumentar essa. Tudo depende como vai encaixar no seu potinho. Isso é o mais importante. Para fazer a próxima carreira, que é pegar por trás do ponto, tem duas opções. Você pode continuar a partir daqui
mas vai ficar um desvio, né? Um desnível aqui, ou como eu faço? Eu venho, eu corto o fio. E vou arrematar aqui, tirando o degrauzinho. Você viu que eu cortei o fio e só puxei a alcinha. Coloco a agulha de acabamento. E agora faço o seguinte. Eu conto 1, 2 pontos para frente. Passo a agulha por baixo das duas alcinhas. Volto aqui na alcinha da frente por cima do último ponto que crochetei. E agora passo por baixo das duas alcinhas do ponto que pulei. Eu tirei o degrauzinho e ele ficou igualzinho aos outros pontos. Agora, volto em qualquer parte. Aqui esses bicos ficam, porque os aumentos ficam aumento sobre aumento, por isso que fica assim. Então, portanto, eu até prefiro vir aqui, ó, entre eles. Mas tanto faz, na verdade, nesse caso. Farei isso, ó, tá vendo? De novo, ó, coloquei a agulha de dentro para fora, passo por cima do ponto e introduzo a agulha no próximo buraquinho. Pego o fio e dou um nozinho. E agora sim, farei os pontos baixos pegando por trás, ó, tá vendo? Continuo pegando por trás e vou até o final. E vou contando, porque às vezes a gente não sabe muito bem aonde termina aqui, né? Quando dá toda a volta. Neste caso, eu fui até 6 pontos baixos e um aumento, então tenho que contar 48 pontos. E vou até o final da carreira. Fiz a primeira carreira pegando por trás do ponto. Já cheguei aqui, vou colocar o marcador, né? E já vi que vai dar certo aqui, ó, também. Lembrando, como eu falei, é tudo experimentação. Tudo vai depender da espessura do pote, do diâmetro do pote, a altura. Mas seguindo o que eu tô falando, vai dando certo, ó, tá vendo? Encaixou direitinho. Por quê? Porque essa rodinha aqui, ó, ela ficou um pouquinho maior. Justamente a espessura da carreira que vai aqui na lateral. E agora continuo em pontos baixos até a altura aqui da lateral da tampa. Mas antes de continuar, verifique se tá tudo certo aqui com a base da tampinha e já cole. Pode colar com cola quente ou cola silicone líquida. Agora, antes de continuar a tampinha, vou fazer aqui uma pré-montagem, colocando a parte mais curtinha para fora, assim. Só para verificar o quanto que eu faço de bordinha para fazer a tampa. Começo aqui ó, onde está o acabamento, né? Verifico lá dentro se encostou no fundo e colo esta bordinha com a cola quente.
Vou ajeitando, tirando as dobras. E dou uma coladinha também aqui para fixar. Finaliza a colagem. E prontinho. Viu? Aqui, ó, não fica mais, né, cortante, que fica tudo escondidinho. Lembrando que você bateu aqui com o martelo antes para abaixar aqui a bordinha. Agora coloca a luvinha. Vai ficar muito bonitinho esse acabamento. Eu gosto demais de combinar os crochês, né, os fios com os tecidos. Esta cor aqui, essa é uma cor de uma das bolinhas, tá vendo? Mas ficou bem bonitinho. E agora farei a tampa. Então aproveite só mais uma carreira, tá vendo, ó? Já vai, ou não, né? Pode deixar assim também, acho bacana. Para terminar essa tampa, farei somente agora ponto baixíssimo. Até o final da carreira. Aqui no meu caso, só uma carreira de pontos baixos, uma de ponto baixíssimo, ó, ficou bem encostadinho. Agora aqui é o seguinte, você pode deixar a tampinha solta ou fazer aqui, ó, mais uma carreirinha de ponto baixo só nesse pedacinho e conecta aqui com a base. Aí a tampinha ficará presa. E nessa opção, faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma correntinha, viro, 1, 2, 3, 4 pontos baixos, verifico se está na altura que quero, tá dando certo aqui com o potinho. Tá vendo, ó? E agora faço uns pontinhos costurando aqui. Aí o potinho vai ficar com a tampa presa. Puxo o fiozinho, deixo tudo no seu lugar. Coloco aqui bem aonde foi a costura, aqui da base, aqui da parte de baixo do potinho. Coloco, passo o fio aqui na agulha. E agora, vou dar um pontinho aqui atrás, só para dar um nozinho. E agora vou costurar, pegando na base e aqui na aba do potinho. Prontinho, este é a base para o meu potinho, para fazer outros projetos. E agora você pode decorar com o bonequinho que quiser, da forma que quiser, ou mesmo até usar desta forma. Eu pretendo, na verdade, agora fazer bonequinhos, fazer as decorações. Já estou ansiosa para saber qual a sua ideia, qual bonequinho você gostaria de ver aqui em cima desse potinho.
E aproveita que está aqui, se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, que isso é muito importante para mim, tá bom? Beijo grande e até o próximo!